bom dia, boa tarde, boa noite. Saúdo a igreja com a graça e a paz. Amém, irmãos? Neste momento faremos uma breve oração para que seja ministrada a palavra de Deus. Amém, igreja? Eterno e maravilhoso Deus, pastor de Israel, neste momento me apresento a Ti e apresento cada ouvinte neste momento. Peço a Ti que nos cubra com o Teu sangue, em nome do Senhor Jesus Cristo, para nos proteger durante esse período de oração. Eu me submeto a Ti completamente sem reservas em todos os setores da minha vida. Eu tomo posição contra toda operação de Satanás que me possa impedir nesse período de ministração, e me dirijo exclusivamente ao Deus vivo e verdadeiro, recusando-me a qualquer envolvimento com Satanás em minha oração. Satanás, eu te ordeno em nome de Jesus Cristo, que saias da minha presença e de todos os ouvintes, com todos os teus demônios, e eu coloco o sangue do Senhor Jesus Cristo entre nós. Peço a Ti que repreende agora, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, toda ação e retaliação do inimigo contra a ministração da Tua palavra. Pai Celestial, desfaz agora todo dardo de fogo, Pai, em nome de Jesus, direcionado a todos nós, desfaz toda oração contrária e lança por terra agora, Pai, em nome de Jesus, tudo aquilo, Pai, que vem nos atrapalhar e impedir de ouvir a Tua palavra nesse momento. Pai Celestial, eu te adoro e te louvo, reconheço que és digno de receber toda a glória, honra e louvor, em nome do Senhor Jesus, amém. Peço a todos os irmãos neste momento que abram a Bíblia de vocês em João capítulo 11. Vamos falar sobre a ressurreição de Lázaro. Amém, igreja? Assim diz o Senhor para mim e para ti. Estava então enfermo um certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse a seus discípulos: Vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá? Jesus respondeu: Não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então, Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. E folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Mas vamos ter com ele. Depois disse Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: Vamos nós também, para morrermos com ele. Chegando, pois, Jesus, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. Amém, igreja? E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e Maria acerca do seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também, agora, sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá.
Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? Disse-lhe ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está aqui e chama-te. Ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo, lançou-se a seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se, e disse: onde o puseste? Disseram: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: vede como o amava. E alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Ramanaço, canto de raço, labrachanto e decanto rossorocossô. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E, tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhes Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Amém, igreja. Esta é a palavra do Senhor para mim e para ti. Neste momento, igreja, vamos esmiuçar um pouco desta palavra, alguns versículos. Amém, igreja? Chama atenção no versículo 4 do capítulo 11. Enfermidade, né? Diz assim que: e Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Amém, igreja? O que quer dizer isso aí? A enfermidade entre o povo de Deus nunca resultará na morte como estado final. A morte, por fim, será destruída pela ressurreição para a vida, conforme vemos nos versículos 25 e 26. Está escrito lá: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Amém, igreja? Então, a verdade conclusiva é que aqueles que creem em Jesus Cristo nunca morrerão, conforme está no verso 26. Chama a atenção também no verso 5 do capítulo 11. Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. E temos aqui uma família que tinha uma dedicação genuína e forte a Jesus. Amém? Conforme está no versículo 2.
E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, ele tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo, não é verdade? Genuína e forte a Jesus, que desfrutava de íntima comunhão com ele, conforme está lá no livro também de Lucas, no capítulo 10, no verso 38 ao 42. Amém, igreja? Lucas, amém, igreja? Vamos repetindo aí, no capítulo 10, vamos olhar para confirmar em nome do Senhor Jesus. Lucas, capítulo 10, nos versos 38 ao 42. Assim diz o Senhor para mim e para ti. Verso 38 ao 42, confirmando. E aconteceu que, indo eles de caminho, encontrou Jesus numa aldeia. E certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixa servir só? Disse-lhe que me ajude. Dize-lhe que me ajude, desculpe, igreja. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual lhe será tirada. Amém, igreja? Então, conforme está lá no livro de Lucas, capítulo 10, no verso 38 a 42. E que era especialmente amada por ele, conforme está no verso 3 ao 5, não está lá? Mandaram-lhe, pois, as suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. 3 ao 5, 4. E Jesus, ouvindo isso, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava Marta e a sua irmã e a Lázaro. Amém, igreja? Então, apesar disso, Lázaro experimentou tristeza, aflição, enfermidade e morte. Hoje, essas aflições podem atingir os crentes, irmãos, fiéis a Deus, os seus escolhidos. Por que não? As igrejas terão as Marias que perseveram em amorosa devoção ao Senhor, as Martas fiéis nas boas obras e os Lázaros que sofrem e morrem. Amém, igreja? Verdade ou não? Famílias desse tipo talvez exclamem: até quando te esquecerás de mim, Senhor? Conforme está lá no Salmo 13, no verso 1, conforme também está na palavra em Mateus, no capítulo 27, no verso 46. Em Apocalipse também, no capítulo 6, no verso 10. Jesus declara que a demora dele não é falta de amor, misericórdia ou de compaixão, e sim para a glória de Deus, conforme está no verso 4. Amém, igreja? Para a glória de Deus e do seu reino, para o sumo bem eterno dos que sofrem, conforme podemos ver no verso 15, 23 ao 26 e 40 ao 44. Amém? Resumindo para vocês. Outra que chama atenção aqui é o verso 6 do capítulo 11. Ficou ainda 2 dias, depois que ele recebeu a notícia, ainda ficou 2 dias no mesmo lugar. Jesus adiou sua ida para ir ver a família que amava, conforme está no verso 6, a fim de fortalecer a fé, tanto deles como a dos discípulos, e para fazer-lhes um bem maior. Inicialmente, os atos de Jesus aparentemente indicam que ele não estava interessado e nem compadecido pelo sofrimento deles. Mas não era isso, entendeu? Não era nada disso, pois João destaca repetidas vezes que Jesus amava a família e compartilhava a sua tristeza, conforme está lá no verso 35 e no 35. Então, Jesus tinha um cronograma e um propósito diferente daquilo que eles queriam. Então, o cronograma e a vontade de Deus quanto às nossas provações ou aflições talvez sejam diferentes do nosso desejo. Deus nos atende, irmãos, de conformidade com a sua sabedoria e amor.
de acordo com a vontade nossa. Amém? Porque nós não estamos aqui para fazer a nossa vontade, e sim a de Deus. Nós não convertemos para fazer a vontade nossa, e sim para fazer a vontade de Deus. Amém? Chama atenção também no verso 25 e 26, dizendo: eu sou a ressurreição. Não diz? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Que vem isso para nós? Então, para quem crê em Jesus, a morte física não é um fim trágico. É, pelo contrário, a admissão à vida eterna e abundante e a comunhão com Deus. Então, viverá refere-se à ressurreição, quer dizer, nunca morrerá, conforme está no verso 26. Significa que o crente terá um corpo novo, imortal e incorruptível, conforme está lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, no verso 42 ao 54, que não poderá morrer, nem deteriorar-se. Amém, igreja? Conforme está lá em Romanos, no capítulo 8, no verso 10. Amém? E chama atenção também ao verso 33. Moveu-se muito em espírito. Então, esse trecho revela o coração e os sentimentos de Jesus ao presenciar a dor e o sofrimento causado por todo tipo de males no mundo. Amém, igreja? O termo traduzido aí, comoveu-se profundamente, quer dizer, geralmente denota ira, mas isso significa, é grego, viu, um termo grego. Então, geralmente denota ira. Isso significa que Jesus foi tomado de profunda tristeza e ira por causa de todo o sofrimento causado pela morte, por Satanás e pelo pecado. Sua alma encheu-se, amém? Não de fria despreocupação, mas de ira contra o mal, na luta em prol da salvação do homem, amém? Conforme podemos ver em Mateus, no capítulo 23, no verso 13. Podemos ver em Mateus no 21, no verso 12 e 13, e em Lucas 19, no verso 45 e 46. Então, no caso do crente, da mesma forma, um dos sinais mais evidentes da obra de Deus na sua vida é que ele começa a ver como o pecado tem causado tanta desgraça e mágoa, sofrimento no mundo, conforme já vem lá de Gênesis, do capítulo 3, a partir do verso 16 ao 19, conforme está lá em Romanos, do capítulo 5, no verso 12. Então, ao mesmo tempo, o crente passará a sentir no coração a compaixão pelos sofredores e a repulsa pelo pecado. O crente fiel não poderá de modo algum ter prazer no pecado. Amém, igreja? Ele não pode, porque ele se torna o quê? Corrupto. Ele tem que ter repulsa. Terra, decanto, labraçu, decanta, labraçu, sorocossoromonosso. Então, como pode, terra, você ser dois, ou você é um corpo só, ou nenhum, porque ou você concorda com o erro ou você discorda do erro. Automaticamente, quando você é genuíno, nascido de novo, você jamais pode concordar com o erro. E diz o quê? Que aquele que não está em Deus, mentiroso é, não há verdade nele. Esse é quem? Satanás. Aquele que é do mundo, já és do maligno. Amém, igreja? Outra coisa que chama atenção aqui é no verso 35, diz assim: Jesus chorou, né? Então, neste pequeno versículo da Bíblia está revelado o profundo pesar de Deus pelas tristezas do seu povo. O verbo chorou, amém? Também vem do grego, que quer dizer da cruz. Indica que, a princípio, Jesus derramou lágrimas e, a seguir, pranteou em silêncio. Que esse fato seja um consolo para todos aqueles que sofrem. Cristo sente por você o mesmo pesar que ele sentiu pelos parentes de Lázaro. Ele ama você de igual modo, amém, igreja? E note-se que este versículo faz parte do livro da Bíblia, que mais ressalta a divindade de Jesus. Aqui vemos Jesus, o Deus feito homem, isto é, o próprio Deus, chorando. Realmente, Deus realmente tem amor profundo, emotivo e compassivo por você e pelos outros, conforme está em Lucas, no capítulo 19, no verso 41. Amém? Vamos ver Lucas 19, no verso 41, que confirma isso.
e quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. Amém? Assim diz o Senhor para mim e para ti. Chama atenção também no verso 44. Diz assim: o defunto saiu. Então, o milagre da ressurreição de Lázaro foi um sinal indicador de que Jesus é a ressurreição e a vida. Foi uma demonstração daquilo que Deus fará com todos os crentes que morreram, pois eles também ressuscitarão dentre os mortos, conforme está lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no verso 13 ao 18. Então, esse milagre foi ainda o acontecimento culminante que levou os líderes judaicos a decidir que Jesus deveria morrer. Amém, igreja? Vamos dar uma olhada lá em Tessalonicenses, amém? Capítulo 4, amém? Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, vamos confirmar isso no verso 13, que diz assim o Senhor para mim e para ti: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca do que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Do verso 13 ao 18, olha. Então, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém, igreja? Então, chama atenção esse versículo. Amém? Então, peço a todos os irmãos, neste momento, que meditem nessa palavra. Amém, igreja? Com carinho, entendam e compreendam, e agradeço a todos em nome do Senhor Jesus, que a graça e a paz recaiam sobre todos os lares de vocês. Continuo pedindo que continue se inscrevendo no canal, escutem a voz do Ministério Pentecostal Não Temas. Amém, igreja? Graça e a paz para todos em nome do Senhor Jesus. Amém.